Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos embarcar numa jornada cinematográfica explorando um filme que traz luz para o embate entre lucro e saúde. Embate esse que lembra o travado durante a pandemia entre o que a ciência recomenda e o que o panorama econômico defendia. E vocês verão que é um cabo de guerra muito difícil de vencer. Então, gente, eu normalmente não gravo de coque, vocês estão vendo que eu tô aqui de coque, mas está um calor, eu estou derretendo, tá? Então, hoje me deem uma colherzinha de chá, porque vai ser gravado de coque mesmo, tá? E aí você põe aí pra mim nos comentários se vocês gostaram. Então, bora pra história. Um Homem Entre Gigantes é um filme de 2015 inspirado em eventos reais que rendeu uma indicação ao Globo de Ouro como melhor ator para Will Smith. E você encontra lá na plataforma Netflix. O título em inglês já entrega o tema do filme, concussion, ou concussão em português. A concussão cerebral é uma lesão traumática no cérebro e é um tipo de traumatismo que altera o estado de consciência e pode causar muitos outros sintomas. O enredo de Um Homem Entre Gigantes mostra um médico neurologista, o Dr. Bennett Omalu, que fica intrigado quando um ex-astro de time de futebol americano morre com apenas 50 anos, mas com um histórico de comportamentos fora de controle que beiravam a loucura. Tratava-se de um ex-jogador que morreu depois de anos apresentando sintomas como deficiência cognitiva, transtornos de humor, depressão, abuso de drogas e tentativas de suicídio. O que chamou a atenção desse médico é que o cérebro não demonstrava nenhuma alteração aparente, apesar do quadro grave que o falecido apresentava. Após muitas análises microscópicas do cérebro desse ex-jogador, o médico chegou à conclusão de que as colisões que os jogadores são submetidos teriam levado a uma série de eventos neurológicos graduais que culminaram no que hoje se reconhece por De novo, da última vez você parou aí também. Por encefalopatia traumática crônica ou ETC. E vamos aqui abrir o nosso famoso parêntese, que é importante ressaltar que a ETC já era conhecida como a demência do pugilista ou síndrome boxer, por ter sido diagnosticada primeiramente em lutadores de boxe. Lá em 1928, o médico americano Harrison Martland descreveu pela primeira vez esses sintomas como perda de memória, mudança de personalidade, alterações motoras semelhantes à doença de Parkinson em ex-boxeadores. Essa doença ficou muito conhecida quando o campeão de boxe Muhammad Ali desenvolveu os sintomas de Parkinson. Fato é que a encefalopatia traumática crônica é uma doença neurodegenerativa progressiva causada por repetidos golpes na cabeça, muito comum nesse tipo de esporte. O cérebro de quem sofre de ETC vai se deteriorando e começa a perder massa, que alteram a função cerebral. Pacientes diagnosticados com essa enfermidade também estão propensos à irritabilidade. Estatisticamente, a ETC afeta mais de 15% de lutadores profissionais de desportos de combate. É uma doença progressiva que pode vir a se manifestar após 12 a 16 anos. E vamos fechar nosso parêntese. Voltando para o filme, o neurologista, junto com alguns de seus colegas, publicaram um artigo médico em 2005. O que se pretendia era garantir uma vida saudável aos praticantes de futebol americano. Eu tô pingando. O que esse neuropatologista não esperava era o tamanho da briga no qual ele estava se metendo. Acontece que não se tratava apenas de uma descoberta acadêmica. Nos bastidores havia a poderosa NFL, que é a Liga de Futebol Americano, que não gostou nem um pouco do artigo científico. A gente não pode esquecer que o futebol americano movimenta bilhões de dólares anualmente. Então, vendo esses seus interesses financeiros serem ameaçados, a NFL fez de tudo para parar essa pesquisa científica. Desde ligações ameaçadoras, perseguições aos colegas de trabalho e da família do pesquisador, até exigências de cartas de retratação. A Liga tinha como objetivo desacreditar o médico e todo o seu estudo científico. Oficialmente, a NFL não se pronunciou sobre os casos por um longo tempo. Só lá em 2016, mais de 10 anos depois desses achados do neuropatologista, a NFL se pronunciou dizendo que acreditava que talvez pudesse
se, quem sabe, existia uma relação entre o futebol americano e a ETC. Enfim, uma guerra entre evidência científica e os interesses econômicos. Apesar dessa pressão indescritível feita pela Liga de Futebol Americano, o neuropatologista seguiu firme em seu propósito e, conforme os mesmos sintomas se manifestaram em outros jogadores, a existência da ETC é reafirmada. Esse filme tenta, através do personagem do médico, explicar a doença de forma acessível ao público. Permite também uma reflexão sobre esses embates que eventualmente acontecem entre a ciência e os interesses econômicos e políticos. Enfim, é um filme muito interessante que eu recomendo. E se por um acaso você está se perguntando: mas Bela, na introdução você falou que esse enredo lembra o embate travado durante a pandemia. Eu não entendi, você pode me explicar? Posso. A semelhança com a pandemia se deu quando alguns empresários de setores não essenciais, por exemplo, resistiram às medidas de lockdown por causa dessas preocupações econômicas. Muitos argumentos foram apresentados sobre o impacto nos empregos, na estabilidade financeira, na sobrevivência dos negócios, e a resistência a essas medidas também gerou debate sobre prioridades entre a economia e a saúde. Além disso, algumas empresas forneceram informações enganosas ou ocultaram dados relevantes sobre seus produtos ou serviços e não adotaram medidas de segurança adequadas no local de trabalho, não forneceram equipamentos de proteção ou sequer implementaram as medidas de distanciamento. Isso tudo para não gerar a tal da despesa. Quer outro exemplo? Lá na década de 90, a indústria do tabaco também travou uma batalha dessas. Quando os estudos científicos começaram a identificar uma associação entre o tabagismo e diversos problemas de saúde. A indústria naquela época, com medo do impacto iminente nas suas vendas, financiaram pesquisas que minimizavam os riscos do tabagismo e promoveram a ideia de que a ciência ainda não tinha chegado a um consenso. Eles chegaram a ocultar informações sobre os riscos e mais. Essa resistência retardou a implementação de políticas de controle e conscientização pública sobre os riscos do tabagismo. Isso teve consequências significativas na saúde pública, resultando em um grande número de doenças e mortes que poderiam ter sido evitadas. Pois é, semelhança, coincidência? Deixa aí pra mim nos comentários o que você acha. E obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar um like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Forte abraço, Inter. E... errei.